Muito bem, muito boa noite para todo mundo aí do outro lado da telinha. Boa noite para vocês que estão aqui deste lado da telinha. Boa noite, aniversariante, Celso Cardoso. Boa noite, Michele Janela, tudo bem? Boa noite, bem? Garrafa. Como é que tá? Boa noite. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. 35. 35. Tá, já ainda 35. nem tomou a vacina. Não, eu tô brincando, já tomou a vacina. Eu fiquei na fila da xepa, né? Sabe que tem a xepa, entendeu? Na xepa, entendeu? A xepa permite você tomar vacina, entendeu? Feliz aniversário. Aumenta o som, DJ. Muitos anos de vida, feliz aniversário. Aliás, aproveitando que já tá falando de aniversário, dá um beijo também para Isabel Sari, que tá fazendo aniversário hoje. Sabe mais quem que é? Quem é? Da nossa querida Marcinha. Da nossa secretária? Ai, Dona Isabel, tirei sua filha de casa hoje, meu Deus. Um beijo, Dona Isabel. Um beijo pra senhora, muitas felicidades. Sua filha querida que salva a nossa vida aqui. Um beijo pra você, um beijo pra senhora, um beijo pro seu cachorrinho, um beijo pra Marcinha. E um beijo também... Ai, como chama o sobrinho da Márcia? Será que é Bruno? Não lembro. Mas um beijo pra ele também, que é um querido aqui. E pro cachorrinho também, que dá trabalho. Gente, então vamos lá. Garrafa, você tá bem? Eu tô ótimo, Michele. Aqui o começo do programa vocês precisam ver. É uma papagaiada. E fez aniversário também o Garrafa. A Michele, por exemplo, já faz tempo. né? Já tô quase fazendo outro já, Michele. Mas Mas aniversário é algo que tem que ser celebrado. Celebrado sempre. Eu fiz aniversário Uma também. celebração à vida. 3 de junho é uma festa no Departamento de Não é? Esporte. Chico, Michele, Garrafa, Celso, tem mais gente pra lá. Se a pandemia Em passar, tempos de pandemia, é ainda mais legal comemorar aniversário. vamos fazer, assim, quando melhorar, vamos fazer uma festa junina no nosso aniversário do ano que vem? A gente podia fazer, né? Uma festa legal. Bora, Lembra uma vez a gente bora. fez uma festa juntos, não Já tem? fizemos. Produção, agora sim, essa música que vocês puseram pela madrugada, né? Foi o Tuti, porque o Tuti não tá dando uma dentro, viu, Pachecão? Porque não deve ser coisa sua, deve ser do Tuti. O Tuti ontem já fez besteira, hoje já fez essa música de novo, tá pedindo, hein? Essa é nova, é lançamento, hein? Que música? É do Patati Patatá? Nunca ouvi também. Olha, gente, é o seguinte, no Gazeta Esportiva de hoje, você vai ver a melhor cobertura do Majestoso, que acontece logo mais, na Neoquímica Arena. Também temos as informações do Santos, que pega o esporte diretamente, sabe de onde? Da Vila Belmiro, com o nosso glorioso Alexandre Silvestre, que tá lá. Será que tá frio lá? Além, claro, das notícias do Palmeiras, que está no sul do país para pegar o Inter. Ainda também vamos falar de seleção brasileira, então segura aí, segura na poltrona, no sofá da plenitude, que nós voltamos logo depois dessas dicas. Então, a gente está de volta, sem perder tempo, vamos para a nossa enquete do dia. O São Paulo vai conseguir quebrar o tabu de nunca ter vencido o Corinthians na Neoquímica Arena? Foi essa que ganhou? Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto lá. Você também pode usar o nosso QR Code, que aparece aqui do ladinho, e entrar direto no site gazetesportiva.com. Manda vídeo pelo WhatsApp pra gente, dando a sua opinião. 99479-1633. 99479-1633. Você manda o vídeo pelo WhatsApp e você pode ganhar esta linda caneca. Olha o nosso garoto propaganda. Celso Cardoso e seu charme. Tomando hoje o quê? É um tangue? O que é? Tangue. É um chá de menta? Meu Deus, você não reconhece Patati Patatá, fala de caracu. tangue. Hoje você tá se entregando, hein? Tá chegando a minha hora. Hoje ela tá. Então você pode ganhar a caneca e um outro jeito de ganhar a caneca é marcando o nosso @Gazeta Esportiva, o nosso Instagram. Marca o meu também, vocês assistindo o programa, @Michele Janela, @Celso Cardoso Oficial, @Osmar Garrafa, @Gazeta Esportiva. Marca a gente no Gazeta Esportiva e o nosso Instagram. Aliás, hoje é dia das mídias sociais, a gente já vai falar sobre isso aqui. Bom, eu não falei com vocês sobre a enquete. Hoje, eu tô falando pra hoje! Ó, eu não sei o que você tá tomando, Vou mas começar isso aqui de vai novo te esse acalmar. programa. Eu tô tomando ali a minha aguinha. O diretor deve estar maluco hoje. Né? Não tá nessa caneca, acho que esse é o problema. Ô Celso, o que Diga, faz? Fala aí. eu acho, vai então, quebrar o se tabu? o São Paulo vai quebrar o jejum lá em Itaquera. Vai quebrar o tabu de nunca ter vencido ou vai quebrar a O estádio cara? foi criado em 2014 e o São Paulo jamais venceu. Ó, Pois é. E acredito que não vai vencer hoje de novo, não. não vai também. Ainda mais com esse Acredito que frio não. que tá fazendo. Não acredito na quebra do jejum. E você, Ele vai quebrar, não sei quando, gente. A Não, cara- não perguntaram se é o jogo de hoje, vai quebrar, eu acho que vai. Tô brincando. verdade, faltou o Então, hoje. assim, ó, palpite, vai. Daqui a pouco a gente vai analisar o jogo, a situação. Eu tenho dito durante a semana, Corinthians é favorito. No palpite, quebra o tabu. Palpite. Daqui a pouco... Sério? É palpite, Hoje? não é opinião. Ganha Hoje. do Corinthians? Hoje, palpite. Fosse fazer uma aposta, palpite. A opinião a gente vai passar. Daqui a pouco aí a história... Vocês vão fazer uma pode mudar de aposta? figura.
Não, mas eu não... Valendo um Bauru, alguma coisa? Não. Minha opinião Bauru? pode ser diferente do palpite, Michele. Ai, gente, entendi. Ele deu um palpite aqui. Daqui a pouquinho nós vamos voltar a falar do Majestoso. O assunto agora é o Palmeiras, que logo mais pega o Inter lá em Porto Alegre. E o nosso Celcinho Ardengue está na redação da nossa Central de Esportes maravilhosa e chega com as notícias do Verdão. Celso Ardengue, já temos a escalação oficial. Boa noite. Boa noite, Michele. Um beijo para você, um abraço para todo mundo que acompanha aqui o nosso Gazeta Esportiva. Temos sim a escalação do Palmeiras, escalação quentinha, acabou de sair no forno. Então, tela na tela aí para vocês. O Palmeiras vai a campo para enfrentar o Internacional no Beira-Rio agora, daqui a pouquinho, às 19 horas, com o capitão Jailson no gol. O lateral direito é Marcos Rocha, a lateral esquerda sai Vitor Luiz e entra Renan, aí zagueiro improvisado na lateral esquerda. Tem também o Benjamin Kusevich e Luan na dupla de zaga. Danilo e Zé Rafael são os volantes. Gustavo Scarpa, o meio atacante. E lá na frente, Daverson, o menino maluquinho, Breno Lopes e também Rafael Veiga. Michele, esse time aí vai ter a missão de quebrar um jejum de 5 jogos que o Palmeiras não vence lá no Beira-Rio. 5 jogos parece pouco, mas desde 2016 o Palmeiras não vence o Internacional lá no Beira-Rio, lá no Rio Grande do Sul. Eu coloco aí na tela para vocês agora, então, a última vitória do Palmeiras, 1-0, gol do Eric no dia 17 de julho de 2016. Em 2016, inclusive, Michele, o Palmeiras foi campeão do Campeonato Brasileiro e o Internacional rebaixado. Então, para quem gosta de sinais aí, se o Palmeiras vencer hoje, quem sabe, né? De lá para cá, foram 5 jogos, como eu bem disse, 3 derrotas do Palmeiras e 2 empates. O primeiro jogo 2-1, 0-0. Esse 5-4 aí pela Copa do Brasil, que o Palmeiras foi eliminado. Em 2017 o Palmeiras acabou se classificando, né? Apesar da derrota lá no Beira-Rio. E o aproveitamento do Palmeiras é de 13,3% apenas. O Abel Ferreira, inclusive, já jogou contra o Internacional e perdeu de 2-0. Agora uma pitadinha de informação, a partir de amanhã, sexta-feira, o Felipe Melo já pode assinar um contrato com outro time. O contrato acaba daqui 6 meses, a partir de amanhã, e com isso, pela lei, o Felipe Melo, que é veterano do Palmeiras, campeoníssimo pelo Verdão, pode já assinar um pré-contrato. A informação, primeiramente dada pelo portal Nosso Palestra, é que... A informação do Nosso Palestra é que ninguém procurou ainda o Felipe Melo e eu confirmei essa informação com a diretoria do Palmeiras, que diz não ter pressa para renovar com o Felipe Melo. A onda de renovações, como Zé Rafael, Rafael Veiga, Rony e William Bigode, o único veterano do Palmeiras a renovar, deixam ali um clima mais de alívio para o Felipe Melo, enfim, renovar com o Verdão. A última coisinha bem rapidinho, o Palmeiras vai para a FIFA tentar liberar Dudu, Borja e Pedrão antes da janela em agosto. O Palmeiras me confidenciou que vai alegar que a pandemia aí atrapalha o Palmeiras com várias lesões, etc. E como esses jogadores já pertencem ao Palmeiras, eles deveriam voltar antes da janela se reabrir em agosto, Michele. Muito bom, Celso Ardengue. E aí, Celso Cardoso, o que você achou de tudo esse monte de informação que ele trouxe? Meu Deus, muita coisa. Vamos para o jogo em si, né? Jogo difícil para o Palmeiras contra o Internacional. São 2 equipes, o Palmeiras é mais favorito ao título do que o próprio Inter, mas o Inter chegou muito bem cotado. É que teve um início de temporada ruim, porque o Ramires acabou sendo demitido, chegou a Aguirre agora, filosofias totalmente diferentes, né? Mas, de qualquer maneira, o jogo lá em Porto Alegre, o Garrafa, apesar de o Palmeiras estar melhor colocado que o Internacional, não coloca o Palmeiras com favoritismo. Vai ser o pelo Celso, rendimento, né? o Celso Ardengue fala desse jejum, desse tabu. E, sabe, a chance de continuar esse tabu é muito grande, pelo que o Palmeiras tem apresentado no campeonato. Alguém vai falar assim, mas derrotou o Bahia de virada na última rodada. É verdade, mas foi um sufoco danado. Em determinado momento o Palmeiras estava perdendo o jogo e o Palmeiras não tem feito bons jogos. Mas não acredito que o Palmeiras repita uma atuação tão ruim como teve contra o Bahia, né? Ele tem a obrigação de melhorar o seu desempenho, melhorar o seu rendimento. E eu peguei a escalação, a Ardengue passou aqui, eu dei uma olhada também no grupo do Palmeiras. E para não ser injusto com o Abel, eu olhei aqui, olha o banco de reservas do Palmeiras, Celso. Vitor Luiz, Felipe Melo, Patrick de Paula, Gabriel Menino, o Wesley, William e Luiz Adriano. Tá? Só para não dizer que a gente foi injusto com o português naquela reclamação que ele não tem elenco. Olha o banco que ele tem para hoje contra o Internacional. E essa história, me desculpe, o Palmeiras tem todo o direito de ir à FIFA e aonde quiser para tentar dar uma viradinha de mesa. O que diz o regulamento? Janela de transferência só em agosto. O Palmeiras quer antecipar para liberar Pedrão, Borja e Dudu. Peraí, gente.
Ah, a pandemia. A pandemia não é só para o Palmeiras, a pandemia é para todo mundo. Né? O Palmeiras vai tentar, mas eu não acho correto isso daí não. O Palmeiras tem que cumprir a regra do jogo. A regra do jogo diz agosto, o Palmeiras tem que esperar até agosto. Muito bem. Então, seguimos o nosso giro de repórteres. Vamos agora para Vila Belmiro com Alexandre Silvestre, com a ausência do Marinho. Quem deve ser o escolhido de Fernando Diniz para essa vaga? Boa noite, Silvestre. Tá frio aí? Tá frio, Michele, 14 graus em Santos. Em Santos parece neve no Canadá, para te falar a real. 14 graus nesse momento aqui na Avenida Princesa Isabel, endereço da Vila Belmiro, Urbano Caldeira, solo sagrado do futebol brasileiro e do Santos. Santos que recebe às 8h30 da noite pelo Campeonato Brasileiro o Sport em crise, rondando a zona do rebaixamento. O Santos melhorando, crescendo de produção, querendo se meter no G4 do Brasileirão. O substituto do Marinho deve ser o Lucas Braga. Agora temos também outro desfalque. Temos não, né? O Fernando Diniz tem mais um desfalque, que é o Alisson, que está machucado. O Marinho está suspenso. No lugar do Alisson deve jogar Camacho. No lugar do Marinho deve jogar Lucas Braga. Garoto que tem ótimas recordações do adversário dessa noite, porque foi justamente no ano passado contra o Sport que o Lucas Braga estreou com a camisa do Peixe no jogo da Ilha do Retiro pelo primeiro turno do Brasileirão 2020. Deu passe para gol do Marinho, inclusive. E no jogo da Vila Belmiro, no retorno do Brasileirão do ano passado, chegou a ir às redes. Se ele vai repetir a dose, aí depende de quem escala. Aí é com o Fernando Diniz, né, Lucas Braga? Foi uma das coisas que ele conversou bastante comigo, né? Como eu sempre fui habituado a jogar na ponta esquerda, eu aprendi a jogar mais em outras posições ali do ataque, né? Então eu tenho tentado aperfeiçoar isso durante os treinamentos para buscar mais possibilidades. Sim, é um jogo que tem extrema importância, né? A gente poder conseguir mais uma vitória, um bom resultado jogando em casa e quem sabe arrancar mais ainda na pontuação. Pois é. E o que esperar deste jogo nesta noite fria do Santos, com o desfalque do Marinho? Então, apesar da ausência do Marinho, o Diniz ele parece que resgatou, pelo menos esse início de trabalho, aquela força do Santos na Vila Belmiro. Está sendo cada vez mais difícil enfrentar essa garotada do Santos na Vila, mesmo com a ausência do Marinho. O Santos tem um adversário que não é dos melhores, é um time limitado, o Sport é um time esforçado. Santos é favorito hoje, acho que dá para sair com esses 3 pontos. E vem com moral, né, Gafa? E vem com moral crescendo na competição. Ganhou do São Paulo, ganhou do Atlético Mineiro, sabe? Vem fazendo bons jogos. Perdeu do Fluminense jogando bem quando perdeu, quer dizer, então é um Santos que tem sido agradável de se ver, assim, sem provocação, tá? Mas eu gosto da maneira como arma o time, o Fernando Diniz, apesar de apresentar algumas vulnerabilidades defensivas, né? Isso é algo que ele vai corrigir com o tempo, mas é um time que propõe o jogo, vai para o jogo, e eu gosto muito. Isso tem a ver com a história do Santos, tanto se falou já do DNA santista, e com o Fernando Diniz a gente tem visto um Santos realmente que vai para cima, sabe, com coragem. E já está jogando diferente, né? Empatou com o Grêmio, por exemplo, perdendo o jogo, mas jogando bem, jogando melhor que o Grêmio. Temos visto também, Celso, Michele, é importante, o Diniz em uma dessas coletivas, acho que foi no jogo contra o Grêmio, falando da preocupação do Santos ter ficado exposto. Porque eu sempre pedi um jogo equilibrado, né? E o Diniz, obviamente, todo mundo vai evoluindo. A ideia do Diniz é muito boa. Se ele conseguir agregar equilíbrio com essa forma de jogar, ótimo. Uma transição defensiva mais rápida. É isso. Muito bem, o Majestoso já começou aqui no Gazeta Esportiva. Colocamos frente a frente 2 ex-jogadores que brilharam com as camisas de São Paulo e Corinthians para medirem forças no nosso quiz. Dá uma olhada. E hoje às 21h30 temos Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena. E claro que teremos o nosso quiz. Vamos conhecer os nossos participantes. Representando o time da casa, o Corinthians, Everton. Do lado tricolor, Ronaldão. Vamos para a primeira, que é para o Ronaldão, a primeira pergunta. Ronaldão, qual o jogador acabou expulso no primeiro jogo da final do Paulistão de 91 entre São Paulo e Corinthians? Você jogou aquele jogo, inclusive, né? Ó, vai ter alternativa, certo? Foi o Paulo Sérgio, o Dinei ou o Ezequiel? Paulo Sérgio eu não sei, porque o Paulo Sérgio eu marcava ele e era muito ligeiro, né? Eu não sei que ele tinha pelado. Dinei,
também era muito de chegar. Agora o Ezequiel como volante, provavelmente tem que ser Ezequiel, não sei, né? Errou, foi o Dinei. O Dinei foi expulso no segundo tempo. O São Paulo venceu aquele jogo lá de ida por 3-0 com 3 gols do Raí. Vamos pro Everton agora. Quantas vitórias você teve defendendo o Timão? Aí eu vou dar alternativa também para você. Você teve 19 vitórias, 31 ou 23? Pô, aí isso me pegou. Do Ronaldão foi mais fácil, pô. Ele jogou. A dele até eu sabia. Ele errou, tá vendo? Então vai na B. 31? Errou também, tá vendo? Foram 23, não é nenhum nem outro. Foi no meio, ali na meiuca. 23 vitórias. Agora vai ser para os dois a pergunta, certo? Quantas vitórias o Corinthians tem no confronto? Essa é um pouco difícil. Vamos lá, ó. Não pode repetir a resposta, certo? 125, 131 ou 144? Eu vou com a alternativa B. B, 131? Você, Everton? Vou de 125. 125? Ó, primeira coisa, temos o vencedor já. Algum dos dois acertou. Quem ganhou foi o Ronaldão. 131 vitórias o Timão tem em cima do São Paulo. Tá bem equilibrado o confronto aí. Ó, contra 106 do Tricolor, né? Além de 111 empates. Ronaldão venceu essa daí, ó. Ô, Everton, você não conseguiu driblar ele e fazer o gol dessa vez, hein, cara? O que aconteceu, mano? Pô, driblar o Ronaldão era difícil. Eu passava você, eu passava a bola, amigo. Eu não passei, só passou a bola. Ô, Ronaldão, é isso aí mesmo, cara? Parabéns pela vitória primeiro. Mas era assim mesmo, cara? Valeu. Não, mano, eu procurava jogar na bola, né? Mas como pegava um cara ligeiro como ele, não tinha como. Tinha que parar o cara, né? Gente, brigadão aí pela participação de vocês. Muito bom, então a gente vai direto para o palco desse majestoso. Começamos com o Jonas Campos, que chega com informações do Corinthians. Timão confiante na manutenção do tabu. Boa noite, Jonas. Fala, Michele. Boa noite para você, para o Celso, para o Garrafa, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Não sei se vai ter jogo não, viu, Michele? Será que os caras vão entrar em campo com a friaca que tá fazendo aqui em Itaquera? Um frio danado, gente. Os celulares aqui marcam 10 graus, mas sensação térmica certamente de menos, viu? Muito frio aqui em Itaquera, um vento gelado, bola rola às 9h30. O Corinthians, né, em situação mais confortável no Campeonato Brasileiro em relação ao rival São Paulo. Timão, 11º colocado da tabela de classificação, com 9 pontos, busca hoje a 3ª vitória no campeonato, a 2ª aqui em Itaquera. A verdade é que, recentemente, o retrospecto do Corinthians aqui na Arena não tem sido muito bom, né? Inclusive, no Campeonato Brasileiro, perdeu para o Atlético Goianiense, perdeu para o Bragantino. Na semana passada, desencantou aqui na Arena, vencendo o Sport por 2-1. Mas quando o assunto é São Paulo, né? Tem esse tabu histórico. Estamos falando de 14 majestosos já disputados aqui em Itaquera, com 10 vitórias do Corinthians e 4 empates. Então é um tabu de fato histórico. O Fábio Santos, que hoje deve retornar ao time, falou sobre isso na entrevista coletiva de ontem, véspera do Clássico, e foi perguntado: o jogador do Corinthians leva essa história do tabu para dentro de campo? Ele foi muito sincero na resposta, olha só. Óbvio que o mais importante para a gente vão ser os 3 pontos, vai ser a continuidade do trabalho, vencer um clássico. A gente sabe que tudo isso dá uma confiança maior, mas eu vou estar mentindo para você também se eu te disser que a gente não pensa nisso e manter esse tabu. A gente sabe o quanto é importante para a gente, importante para o torcedor, tudo isso, né? Como você falou, eu estava no primeiro clássico na Arena, né? Então, sem sombra de dúvidas, eu não sei se mexe com os outros jogadores, estou falando por mim, mas é uma coisa assim que a gente leva para campo e vai tentar
manter o máximo possível esse tabu aí, e junto a isso vem vitória, vem 3 pontos e vem a confiança para o restante do campeonato. Aí o Fábio Santos, como ele disse, né, gente, curioso, ele esteve no primeiro majestoso disputado aqui em Itaquera, lá em 2014, Campeonato Brasileiro, quando o Corinthians venceu o São Paulo por 3-2. Fábio Santos deve retornar ao time titular, que deve também ter outras novidades. Daqui a pouquinho eu volto com essas informações. Michele. Muito bom, Jonas Campos. O que esperar deste jogo, Osmar Garrafa? Então, assim, o Corinthians ele é o favorito para o jogo. Né? No palpite eu dei São Paulo, mas o Corinthians é o favorito para o jogo. Por quê? Porque o Corinthians do Silvinho está começando a se acertar, se ajustar, já é um time um pouco mais sólido no seu sistema defensivo, né? É um time que, com a entrada do Jô, mesmo fora de forma, modificou aquela situação do falso 9 que tinha, né? O Vitinho, por incrível que pareça, também é um jogador que está dando um pouco de qualidade ali na saída de bola. O Gabriel está fazendo um bom jogo. O Fábio Santos, à volta, é um jogador experiente. Então o Corinthians é favorito pelo que o São Paulo está passando. Daqui a pouco a gente vai esperar as informações do São Paulo, saber quem joga ou não. Agora, tabu é para ser quebrado, Celso. O São Paulo quebrou recentemente o tabu de também nunca ter vencido na Arena do Palmeiras, né? Então, acho que o Corinthians tem que ficar muito atento, não adianta dormir com essa história, não, o São Paulo não vence aqui, a situação pode se complicar, mas o Corinthians, no meu entendimento, é o favorito para o jogo de hoje. Se vai ganhar, é uma outra questão, né? Concordo com você que tabu, uma hora vai cair. A questão não é essa. A questão é da probabilidade. Eu imaginava, por exemplo, que pudesse cair na temporada passada, quando o São Paulo, o Fernandinho estava voando e o Corinthians estava mal. O São Paulo perdeu o jogo. Nesse ano, o São Paulo voando no Campeonato Paulista e o Corinthians ali capengando e tal. Empatou o jogo. Isso com o São Paulo saindo na frente ainda, né? São Paulo saiu na frente, o Corinthians virou o jogo e aí o São Paulo empatou no finalzinho num pênalti infantil, lá no final da partida. Quer dizer, e o momento, e nessas duas últimas partidas, o São Paulo num momento muito melhor. O momento corintiano hoje, ele é ligeiramente melhor, porque a responsabilidade está toda nos ombros do São Paulo. A obrigação de vencer é do São Paulo. Isso pode Quem pesar. precisa vencer desesperadamente é o São Paulo. Isso pode deixar o time mais desesperado. O que está acontecendo, né, com o São Paulo? Nosso Osmar Garrafa foi atrás de respostas para responder essa pergunta. Vamos acompanhar. É inegável que o tricolor de Hernan Crespo teve um ótimo início de temporada. Classificação para a segunda fase da Libertadores, mesmo em alguns jogos poupando titulares. Conquista do título paulista em cima do Palmeiras, quebrando um jejum de quase 10 anos sem vencer nenhum título. Mas a partir desse ponto, começaram os problemas no tricolor. Copa do Brasil, a classificação contra o 4 de julho veio. Mas no jogo da ida, um susto. Derrota para a equipe que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. E a situação se agravou no Campeonato Brasileiro. O time de Crespo ainda não venceu. Em 7 jogos, somou apenas 4 pontos. Nenhuma vitória. Na opinião dos especialistas, os problemas do tricolor são diversos. Vamos listar os principais? O São Paulo também sofre, como outros clubes da Série A, com o elenco reduzido, principalmente na parte de marcação, na parte defensiva. O São Paulo tem um bom time, mas ele não tem um grande elenco, não tem um elenco muito qualificado. O excesso de jogos é sem dúvida um dos grandes fatores que fazem o São Paulo ter uma queda tão repentina do Campeonato Paulista para o Campeonato Brasileiro. Acho que as contusões atrapalharam muito o São Paulo, né? O Daniel Alves ficou aí mais de um mês fora, na minha visão, ele é um dos melhores jogadores do time. O Benítez também, que é o motorzinho ali do meio de campo, também ficou muito tempo fora. São Paulo, para sair da fila, gastou o elenco, até acho que fez certo, mas esvaziou o tanque. Então, fisicamente, arrebentou o time para conseguir a conquista que não vinha há tanto tempo. O técnico Crespo não muda o seu esquema de jogo, sempre mantém os 3 zagueiros, né, tendo que improvisar em alguns momentos e alguns jogadores estão deixando a desejar. O Paulista subiu um pouco a cabeça, né, Garrafa? Ganhou, foi campeão, tal, em cima do Palmeiras. Mas o Campeonato Paulista tem um ritmo e uma qualidade completamente diferente do que o Brasileirão, né? Bom, segundo os críticos, os problemas estão aí. Agora, a bola está com você, Crespo. Boa sorte. Pois é, direto com o José Paz, depois eles comentam, é isso? José Paz está na Neoquímica também,
trazendo para nós o lado tricolor desse majestoso. Tem jogador que vai fazer o primeiro clássico contra o Corinthians com a camisa do São Paulo, é isso, José Paes? Boa noite. Mi, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Só que tem um adendo aí a ser feito. A gente imaginava que o Emiliano Rigoni ele seria titular hoje aqui na Neoquímica Arena, mas temos uma informação importante que eu vou dar para vocês daqui a pouquinho. Antes, vamos escutar aí o que disse o Emiliano Rigoni lá para o Facebook oficial do São Paulo em relação ao jogo, em relação ao majestoso de daqui a pouquinho aqui na Neoquímica Arena às 9h30. Fala aí, Rigoni. Trabajando bien, más allá de no haber iniciado bien el campeonato, creo que el equipo está haciendo todo lo posible para que los resultados salgan y nada, estamos muy motivados, es un clásico, lo vamos a jugar al 120% y esperamos sacar un buen resultado de lo que queremos y de lo que vamos a buscar. Estado de ánimo, todo el ambiente alrededor, la previa, son momentos que me gusta estar, intentaremos generar el juego que entrenamos todos los días, la fluidez que nos pide Hernán. Y nada, siempre nos brindaremos al 100% por este equipo. Sabemos que San Pablo es muy grande, en este país es muy grande, entonces nos tenemos que hacer respetar. Tá então a palavra do Rigoni, que a gente imaginou que seria titular na partida de hoje, até conversamos ontem sobre isso aqui no Gazeta Esportiva, mas atenção, Michele, tem mudança importante no time titular do São Paulo para hoje. Daniel Alves vai jogar no meio, vai sair ali da ala direita e deve jogar no meio. Com isso, Igor Vinícius entra na ala direita do São Paulo e o Rigoni vai para o banco de reservas. E aí o Benítez vai ser adiantado para jogar ali do lado do Éder no comando de ataque. O Miranda, que a gente também cogitava no time titular, deve ser titular hoje na vaga do Diego Costa. Daqui a pouquinho eu passo a escalação aí, a provável escalação do São Paulo para daqui a pouquinho aqui na Neoquímica Arena, mas fica aí para vocês a discussão. Daniel Alves vai jogar no meio de campo. Volto contigo, Mi. Muito bom, José Paes. E aí, o que vocês acham? Eu gosto mais do Daniel Alves jogando como lateral. Aliás, com o Crespo, o melhor momento do São Paulo foi com o Daniel na lateral. Exatamente. Ele deve estar preocupado, deve estar querendo deixar um meio campo são paulino com mais qualidade. Se bem que o Rigoni também faz bem esse papel. Né? Então eu deixaria Daniel Alves na lateral e o Rigoni no meio, ali com o Benítez para fazer. Extremamente surpreso. Né? Ou mais à frente, o Rigoni jogando de novo. Está começando a virar o professor Pardal. Né? Já começa a ser, daqui a pouco vai aparecer com lampadinha. Eu não diria, professor Pardal, porque a temporada passada inteira o Daniel jogou no meio. Mas e como é que foi o São Paulo na temporada inteira? Ele não ganhou nada. Gente, quando o Crespo ele acha um time, é com o Daniel na direita, o Reinaldo na esquerda. Foi campeão, né? pô. Benítez no meio, 3 zagueiros, o Miranda tá voltando. E aí você tem o Rigoni que entrou nos últimos jogos, que justamente sai da equipe, que é um cara que entrou e deu resultado, é um cara que tem feito gols, é um cara que tem também municiado o ataque, é cara que pode ajudar o Benítez, e aí ele põe o Daniel na direita e vai lá com o Igor Vinícius, põe o Daniel no meio e vai com o Igor Vinícius na direita. Ele já inventou outro dia de deixar o Léo Pelé, que é um zagueiro improvisado, no banco para pôr o Reinaldo na zaga. Agora ele põe... Claro que vai dar qualidade o Daniel no meio. O Daniel sabe jogar bola, não vou falar uma bobagem, mas com o Daniel por um lado, o Reinaldo, por outro, foi o melhor do São Paulo que a gente viu. E aí ele tem essa possibilidade de montar esse time e mudou. Pode dar certo? Pode dar certo, mas eu não faria isso. Não gostei. Se isso se confirmar, não gostei não. Acho que é um risco desnecessário. Eu iria no arrozinho com feijão. É a história do Saci. Quanto menos mexer, melhor, né? Você sabe da história lá, o diabo de tanto feitar o Saci arrancou a perna dele, velho. Essa é a verdade. É verdade. Eu sei dessa Ele está história. insinuando que o Saci é diabólico, é isso? Ele protege os seres da floresta, né? Segue. Eu já vi o Saci quando eu era pequena. Não, Michele, segue. Você vai falar que você viu o Saci aí? Vai comparar. Eu tenho essa impressão. Já a água dela é diferente da minha caneca, Ela eu viu já o Saci, falei. gente. Aí vamos parar. Michele viu o Saci. Tinha 6 anos de idade. Eu tenho essa impressão. Eu esperava o Papai Noel, mas você falou o Saci, Michele. Segue. Bom, vamos abrir o telão, vamos abrir o telão. Ai, César. Gente, eu vou falar uma coisa importante para vocês. Saci, esquece o Saci agora, apaga, mas não é mentira. Olha, vamos voltar a falar lá da Vila Belmiro com o nosso querido Alexandre Silvestre. Silvestre, você chega agora com as notícias da seleção brasileira, não é, Silvestre? Apesar do Chile
não o nosso Chile daqui, mas o Chile país, ser um dos nossos maiores fregueses, sem nunca ter vencido um confronto sequer aqui no Brasil, os jogadores do Brasil estão pregando cautela. Por que isso, Silvestre? O Chile é bicampeão da Copa América, né, Michele? O próximo jogo é uma partida única eliminatória, na sexta-feira no estádio Newton Santos, no Engenhão. E o Chile, quer queira, quer não, tem jogadores importantes que podem fazer a diferença. Jogo único, sabe como é que funciona a história, né? Aproveitando até esse cenário aqui do Santos Futebol Clube, que é um celeiro de craques para o futebol brasileiro, para falar de seleção brasileira, o Renan Lodge, lateral esquerdo, que estava machucado, teve uma pancada na bacia, no quadril, passou por exame de imagem, não foi constatada lesão, apenas um trauma, então ele segue em observação, está fazendo fisioterapia, por enquanto não será cortado. O técnico Tite prepara o time para o jogo de sexta-feira, 21h, vale vaga na semifinal da Copa América, e o Thiago Silva hoje foi o convocado para entrevista coletiva, e o Thiago Silva encheu a bola do Chile. Como eu disse, o Chile, por exemplo, nas eliminatórias está mal classificado. Tem muito campeonato ainda, mas está mal classificado. Na Copa América, avançou e é um jogo só agora contra o Brasil. Vai que passa. Respeito ao Chile, né, Thiago? Eu acredito que é uma equipe de muita qualidade. Eu acho que não foi à toa que conquistaram 2 Copa América seguidas. Esse grupo é um grupo que sabe jogar esse tipo de jogo, independente do momento que eles atravessam, né? São 7º nas eliminatórias e agora, se não me engano, venceram uma partida apenas, mas isso não quer dizer muita coisa, né? Quando se entra ali, principalmente se tratando de seleção brasileira, todos querem vencer, todos se preparam da melhor maneira possível e não tenho dúvida que vai ser um confronto muito difícil, muito complicado de ser jogado, mas o mais importante de tudo é que a gente está super preparado para enfrentá-los e tentar neutralizar as principais jogadas ofensivas deles para que a gente possa ter sucesso nesse confronto. Muito bem. A seleção brasileira é favorita contra o Chile, indiscutivelmente. Né? Precisa ter tanta cautela? Melhor o Chile do que o Uruguai. Isso sim. O Uruguai me parece uma seleção mais difícil de ser batida. E, claro, todo cuidado você tem que ter mesmo, mas o Brasil está sobrando nas eliminatórias e na Copa América também, apesar do empate contra o Equador, apesar de não ter apresentado um futebol vistoso, bonito, o Brasil tem tudo para chegar à final, Garrafa. Uma avaliação do que tem apresentado o Brasil e Chile, o Brasil é favorito. Muito agora, claro. Tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado, Michele, porque agora é o tal do mata. É um jogo só. Um dia infeliz, uma falha do goleiro. Uma bobeada, você fica de fora. E aí a crítica, todo elogio que a seleção vem recebendo agora, se é eliminada, por exemplo, para a seleção chilena, mesmo numa exceção, a coisa muda de figura. Então é um jogo para se ficar atento, para fazer valer tudo aquilo que vem mostrando até agora, que é um time superior, que é um time que tem capacidade de enfrentar talvez os europeus aí numa condição de igualdade, mas tem que ficar muito atento. Brasil favorito amanhã. Muito bem, olha, e hoje é dia do social media. Eu quero aproveitar essa data para convidar você que está em casa a acessar e a se inscrever nos nossos canais de internet, os nossos canais digitais. Então vamos lá, Facebook/Gazeta Esportiva, no Twitter e no Instagram, @Gazeta Esportiva, e tem também o nosso canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. E o do Mesa Redonda é youtube.com/Mesa Redonda. E o pessoal da nossa equipe de mídias produziu essa arte lindíssima para lembrar os 19 anos da conquista do pentacampeonato. Olha que lindo o trabalho. Então, parabéns aí, ó, que saudade do Penta. Parece que foi ontem, né? Ó, e parabéns aí para a nossa equipe de mídias maravilhosa. Beijinho para a Marina, beijinhos para o Léo, para a Bruna, para o Gabriel, para toda a nossa equipe, o William também, que é o gestor lá do departamento. Olha, um beijo para todos vocês e muito obrigada pelo carinho e pelo empenho que vocês têm com os nossos programas. Vamos para os recadinhos pelo WhatsApp? Pode rodar. Olá, Michele, boa noite a todos. Na minha opinião, o São Paulo não vai quebrar o tabu hoje na Neoquímica. Vai perder mais uma vez. Ó, Perón da Vila Matilde, eu quero minha caneca, tá bom? Um abraço. Fala, galera do Gazeta Esportiva. Aqui é o Júnior e a Gabi.
em relação à pergunta de hoje, é óbvio que o São Paulo quebra esse tabu, inclusive com goleada. Vai, Tricolor! Galera da Gazeta, Hélio Soares de Guarulhos, jamais quebrarão tabu. São Paulo é freguês, vai Corinthians, eu quero a caneca, Michele! Ai, é muito difícil, fica assim pra equipe. Esse aqui. A Michele deu a caneca pros 3, só avisar. Não, esse é bom. Já separa. Todos merecem caneca. Vamos, Ninguém ganhou. E mandamos fazer mais caneca já, viu? Agora Hoje... apareceu o nosso telespectador e pareceu o Neymar. Ó, põe o Neymar na Neymar tela. obeso, né? Mandou recado com a filhinha dele ali pra gente. Cadê o Neymar? Neymar um pouquinho baixinho. Perto do Neymar. Tem o Neymar na tela? Ó o Neymar. Dá uma olhada, ó. Aê, Neymar! É um ângulo. Ai, que bonitinho a filhinha dele. Tá Aê, meio... São Paulino, nosso telespectador Neymar. E o outro telespectador passando a roupa ali, velho. Você viu lá? Vocês viram o telespectador passando a roupa? Esse foi o Peirão, né? É Peirão o nome dele, né? Lá da Vila Matilde. Da Vila Matilde, lá na sacada. Ó, Peirão! Meu amigo. É isso aí, meu amigo. Pandemia Se não não passar, morre, dorme no não. sofá, filho. Muito bom. Vamos dar uma voltinha agora? Vamos para a Vila Belmiro, cara do cara. É possível, gelatina. Silvestre, temos Ela viu o Saci, tá dando temos volta. uma provável Tá escalação do acontecendo, Santos para esse duelo contra o Sport? Eu vou dar uma voltinha também aqui, Michele, em sua homenagem. 2 voltinhas, uma para cada lado, sem enrolar muito o fio. Ó, o provável Santos, glorioso alvinegro praiano, orgulho do futebol brasileiro, para pegar um gigante do futebol nordestino que vive uma péssima fase, o Sport do Recife. Fernando Diniz deve mandar a campo logo mais aqui na Vila Belmiro. A bola rola às 8h30 pelo Campeonato Brasileiro. O João Paulo no gol. Linha de 4 atrás com Pará na lateral direita, Luiz Felipe e Luan Pérez, os 2 zagueiros, Felipe Jonathan fechando pela lateral esquerda, o Camacho deve ser escalado no lugar do Alisson na cabeça de área, ao lado do Jean Mota. Uma dúvida na meia, Pirani, garoto, prata da casa mais uma, ou o experiente e veterano Sanches. Na frente o Lucas Braga, o Marcos Guilherme, os 2 jogando nas beiradas, nas pontas, e de centroavante, Caio Jorge, esse o possível peixe para jogar já contra o Sport pelo Brasileirão, Michele. Boa, Alexandre Silvestre, valeu. Tá forte o time do Santos? Gostaram dessa escalação? Estamos sim, acho que eu repito aqui o que eu disse, né? O Santos com o Fernando Diniz é um outro Santos. Também não dá para se iludir, não fique achando o torcedor santista que o Santos vai brigar pelo título. Assim como o Corinthians vai ficar ali na posição intermediária da tabela. Quiçá, né, uma vaga na Libertadores da América, acho que dá para sonhar. O Santos sempre surpreende, né? Já está surpreendendo. É um bom começo. É isso aí. Muito bem. Olha, domingo no Mesa Redonda, a gente vai ter uma entrevista exclusiva com o Rivaldo, feita pelo nosso digníssimo Osmar Garrafa. Entre tantos assuntos que eles conversaram, o craque comentou sobre o majestoso de hoje. Põe na tela. É um duelo difícil, né? De dois treinadores que estão passando por situações difíceis, né? O Silvinho está melhorando, pouco a pouco está melhorando. O Crespo estava muito bem, agora, como o São Paulo não tá ganhando, a situação fica um pouco apertada para o Crespo. Acredito que vai ser um grande jogo, né? Então eu vou ficar em cima do muro, vai ser empate esse jogo. Vai ser empate esse jogo, vai tá seu amigo. Se empatar, seu mantém palpite. Se empatar, mantém Corinthians. Corinthians 1-0? 1-0. São Paulo 1-0. São Paulo 1-0, ó. Fala agora que vai dar empate. 1-0 Corinthians. Você pegou meu palpite que eu falei ontem. É coincidência ou sempre você vota no Corinthians? Não. Coincidência. Vamos para o palco desse clássico, Jonas. Temos uma provável escalação do Corinthians para o majestoso de logo mais? Temos sim, viu, Michele? Um Corinthians com novidades em relação ao jogo do último domingo contra o Fluminense, empate do Timão lá no Rio de Janeiro por 1-1. Voltam à equipe titular, isso é praticamente certo, né? O lateral esquerdo, Fábio Santos, volante Cantilho, peça fundamental na engrenagem desse Corinthians do Silvinho, e também o Matheus Vital, até porque o chileno Arauz está suspenso com o 3º cartão amarelo. Luan, após 3 jogos fora, né? Estava se recuperando de uma lesão na perna, também volta a ficar à disposição, mas a tendência é que seja a opção no banco de reservas, assim como o recém-chegado
atacante de beirada Marquinhos, jogador do Corinthians que estava emprestado ao Sport, volta a ficar à disposição do clube, se reapresentou no CT Joaquim Grava nessa segunda-feira e hoje já aparece integrando o banco de reservas corintiano. Mas então vamos aí, colocar na tela o provável Corinthians para o Majestoso, o 15º Majestoso aqui na Neoquímica Arena. Timão, provavelmente com Cássio no gol, Fagner, João Vitor, Gil e o Fábio Santos, meio campo com o Cantilho, Vitinho e Gabriel, e mais à frente Gustavo Silva Mosquito, que vive grande fase, Matheus Vital e o Jô na referência do ataque. Michele. Valeu, boa, Jô. Ó, o Jô vai jogar, hein? Gosto. O Jô, na verdade, tá numa evolução. Marcou gol nos últimos 2 jogos, marcou gols. Ele faz muito bem o papel de pivô, sabe? É um cara que sabe se movimentar. Claro, tem uma história dentro. E como o Corinthians tem um jogador muito agudo pelo lado, que é o Gustavo Mosquito, está vivendo uma grande fase e tem a chance muitas vezes de cortar e ir para dentro ou fazer o cruzamento, você precisa de um homem de área. E o Jô é esse cara, até porque é o que o Silvinho tem à disposição, Gavo. Então, todo mundo sabe que o Jô não está no melhor do seu condicionamento físico, não é? E aí, o que o Silvinho fez? Ele montou um esquema, um Corinthians aberto, principalmente com o Mosquito pelo lado esquerdo, pelo lado direito, né? Muita bola na área, tentou com o Luan, que essa história de falso 9 não deu certo. Quando o Luan machuca, ele é obrigado a lançar mão do Jô, e aí o negócio funciona, porque a bola do Mosquito está chegando dentro da área, a bola do Fábio Santos está chegando dentro da área e não tinha ninguém para colocar para dentro. E o Jô, mesmo fora de forma, é um cara que tem uma história, um cara que sabe finalizar, e está dando certo, né? Muito bem. Agora eu quero saber do José Paz o provável São Paulo para o Clássico. Diz aí, José Paz. Vamos lá, Michele, vamos com o provável São Paulo que entra em campo daqui a pouquinho aqui na Neoquímica Arena. E como eu disse na minha primeira entrada, bastante mexido aí pelo técnico Hernan Crespo, que não estará hoje no banco de reservas. Ele segue isolado aí porque está com a Covid-19 e o Juan Branda, auxiliar do Crespo, comanda o São Paulo hoje. Então São Paulo, provável São Paulo na tela para vocês aí. Olha só, Thiago Volpe no gol, esquema com 3 zagueiros, Bruno Alves, Miranda voltando de lesão e Léo, que também teve aí aquela fadiga muscular lá contra o Ceará, não jogou, deve jogar hoje no sistema defensivo do São Paulo. Igor Vinícius na ala direita, Luan, Lisiero, Daniel Alves na meia e Reinaldo lá na ala esquerda. Na frente, Benítez e Éder. Este o provável São Paulo, viu, Michele? Vamos ver amanhã com meu amigo Jonas Campos se o São Paulo conseguirá quebrar o tabu aqui na Neoquímica Arena. Volto contigo, Mi. Olha, boa, José Paz, eu diga vendo a escalação, até pela formação, sugere um 3-5-2. Mas com bola rolando, imagino que vai ser um 3-6-1. Com meio campo totalmente, sabe, congestionado, embolado, só o Éder um pouco mais avançado, podendo o Daniel Alves de repente cair mais pelo lado, como se fosse um ponta, mais ou menos que muitas vezes fez o Rigoni. É uma possibilidade, mas são alternativas e possibilidades que só vamos descobrir mesmo quando a bola rolar. Hoje a gente tem pouco tempo para treinar. São Paulo voltou do Ceará, chegou na segunda-feira à noite. Teve ontem e ainda não teve o técnico que está com Covid, o Crespo. Por que vai inventar, gente? Pô, e olhando essa escalação, em se confirmando essa escalação com a volta do Miranda, com o Daniel Alves, Benítez, ele praticamente tem a força máxima do Campeonato Paulista, que era o que tinha de melhor. Se mexer todo o time sem treinar, corre um grande risco de perder o jogo. Corre um grande risco. Pode dar certo? Pode, mas vai treinar o time na prancheta. Não acho legal. Também não acho legal, não. Beleza, resultado da enquete. O São Paulo vai conseguir quebrar o tabu de nunca ter vencido o Corinthians na Arena Neoquímica hoje? Sim? Não. Deu 59% dizendo que não. 59% que não vai. Não é hoje. Não vai fazer aquelas coisas, pelo amor de não. Não, 80% acho que não, 60% acho que sim. Empate não, técnico. 59% que não. Acabou, pessoal. Valeu, Celso. Valeu, Garrafa. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Beijo pra você. É isso aí. Até mais. Amanhã tem mais. Estaremos de volta. Não existe, gente. Tchau. Ela viu o Saci. Vai nessa. Eu tenho um amigo que vê doente.